mais uma sequência. Estamos retomando aqui. Então, na última videoaula, nós falamos da introdução de uma redação escolar. Para quem não assistiu, dá uma olhada aí nos vídeos em que eu faço uma leitura geral de uma redação escolar de um estudante. E aí a nossa proposta foi justamente analisar as partes do texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. No vídeo anterior nós analisamos o parágrafo introdutório e hoje, nesta aula, nós vamos analisar o desenvolvimento, ou seja, os 3 parágrafos de desenvolvimento do estudante. O que nós podemos observar? Que são 3 parágrafos e o autor vai justamente naquela linha da introdução do roteiro, ele cita os 3 argumentos. Existem populações imersas em completa miséria, é o argumento 1. A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais, é o argumento 2. E o 3, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Então, esses são os 3 argumentos que fazem com que a sociedade, o mundo, enfim, ainda não tenha resolvido os grandes problemas, né, que afligem a todos, porque existem esses 3 aspectos aqui fundamentais que precisam ser resolvidos, questionados, combatidos, enfim, para que finalmente, né, se encontre soluções, né, para os grandes problemas da humanidade. E aí, qual é a linha de pensamento? Então, em cada parágrafo, o autor vai justamente explicar, vai esclarecer, vai fundamentar cada um desses argumentos. Então, o primeiro argumento, justamente, que é provar, né, a ideia da fome e da miséria. E aí ele traz uma série de argumentos, né, de exemplos de países do terceiro mundo, sobretudo certas regiões da África, nas quais reconhecidamente as pessoas enfrentam dificuldades alimentares extremas. Então, ele utiliza o argumento pelo exemplo. Então, o argumento pelo exemplo é extremamente eficaz, porque ao lado de uma ideia abstrata, nós temos elementos concretos que vão subsidiar aquela opinião. Só para retomar, lembrar para vocês, o autor aqui traz, ele disse: embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estas mal distribuídas, quer entre estados, quer entre indivíduos, encontramos legiões de famintos em pontos específicos da Terra. Nos países do terceiro mundo, sobretudo em certas regiões da África, vemos com tristeza a falência da solidariedade humana e da colaboração entre as nações. Então, né, um exemplo, um argumento muito forte. Talvez melhorasse o parágrafo aqui, especificando que regiões da África, que ele faz menção, mas não diz, por exemplo, falar de alguns países específicos, né, em que o índice de desenvolvimento humano é muito baixo, por exemplo, porque existem, a África do Sul, por exemplo, um país que tem um índice de desenvolvimento melhor em relação aos demais países africanos. Então, seria interessante aqui ser mais específico, talvez desse uma fundamentação melhor a esse argumento, a esse exemplo, né? Países do terceiro mundo. E aí poderia citar 1 ou 2 países do terceiro mundo nos quais esse quadro é extremamente gritante, é crítico. No segundo argumento, e no terceiro argumento, o autor demonstra, através de exemplos de algumas guerras que havia afirmado na introdução. Então, vamos retomar aqui e vamos ver o que ele disse. Além disso, então aqui um elemento de coesão importante, esse elemento de coesão aqui. Nessas últimas décadas temos assistido com certa preocupação aos conflitos internacionais que se sucedem. Muitos trazem na memória a triste lembrança das guerras do Vietnã e da Coreia, as quais provocaram grande extermínio. Então, aqui ele faz uma alusão, né, uma alusão histórica, trazendo
guerras, conflitos, né, conflitos históricos que marcaram a humanidade. Em nossos dias, testemunhamos os conflitos na antiga Iugoslávia. É evidentemente que no momento da produção desse texto, existem outros conflitos muito mais contemporâneos do que esses que estavam ocorrendo nessa época. Mas o importante aqui é trazer essa argumentação, essa exemplificação como um elemento concreto para o argumento. Então, tanto o segundo quanto o terceiro também, né, esse segundo traz esses exemplos da questão dos conflitos, da falta de paz, dos conflitos internacionais. Então, vimos o segundo. Agora vamos ver o terceiro argumento. O quarto parágrafo muda um pouco a estratégia argumentativa. Porque o terceiro parágrafo ele vai discutir justamente a questão do ambiente, né, do meio ambiente, o desequilíbrio ecológico. Então, enquanto no primeiro atacou-se, trouxe como argumento a questão da fome, o segundo da miséria, o terceiro parágrafo é justamente a questão do desequilíbrio ecológico. Aí ele utiliza aquele argumento que nós também já mencionamos de causa e consequência. Então, o estudante, vocês podem utilizar a relação de causa e consequência, era extremamente importante quando muitas vezes muitos temas ou muitos textos podem ser desenvolvidos, ou grande parte dos textos, com essa relação de causa e consequência. Determinados temas, todos ou quase todos eles têm essas relações, né? O que gerou o determinado problema e o efeito disso, ou quais as causas daquele problema e os efeitos daquela situação, daquele problema. Então, é importante que o aluno tenha, tanto ele pode estruturar, né, um parágrafo, uma relação de causa e consequência, quando ele pode desenvolver parágrafos com essa relação de causa e consequência, ou causa, ou consequência e consequência. Existe essa flexibilidade, só depende do domínio, né, do estudante. Então, vamos ler esse terceiro, para ficar mais claro, que é justamente o terceiro, quarto parágrafo. Outra preocupação constante é o desequilíbrio ecológico, provocado pela ambição desmedida de alguns, que promovem desmatamentos desordenados e poluem as águas dos rios. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe por se transformar em local inabitável. Então, é uma temática relevante, a questão, né, aí o terceiro argumento, que é do quarto parágrafo, a questão do meio ambiente, da preservação, da importância dessa preservação ambiental. E o desequilíbrio ecológico é um problema, né, das grandes nações, é um problema que vem constantemente ocorrendo nos países centrais e nos países periféricos. E aí a gente pensa também no país, no nosso país, com a política, né, ambiental do nosso país, sobretudo nesse período agora, né, com a devassa, o crescimento, né, do desmatamento, o crescimento de toda uma problemática que é constante, né, que é uma marca, infelizmente, do nosso país, mas que se acentuou, infelizmente, nesse período. E muitos ambientalistas têm criticado a política ambiental do atual governo. Por isso que é importante, né, é um tema assim que sempre vai estar na pauta, é a questão ambiental, do equilíbrio ecológico, né, do desenvolvimento sustentável. São questões aí tratadas pela geografia, pela biologia, que podem ser trazidos para o texto, né, para a argumentação, depender da temática apresentada. Então, aqui nós temos ambição, causa, né, ambição desmedida, em função da política econômica, né, de desmatamento, né, o capital em detrimento do equilíbrio planetário e ambiental, gerando o desequilíbrio, que é o que o estudante trouxe.
Bem, minha gente, a gente fica por aqui. Falamos do desenvolvimento, né, em que o aluno trouxe três parágrafos, desenvolvendo cada um dos parágrafos mediante argumentos de exemplificação, argumentos de a relação causa e consequência para dar sustentação ao seu texto, ao texto exigido pelo Enem, pelos vestibulares. Bem, na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho da conclusão e a gente fecha essa série de vídeos, muito mais teórico, mas ao longo, né, de janeiro, dando algumas sugestões de temas para o Enem, de filmes que podem ser também utilizados na produção textual, é importante. A contextualização com filmes, com livros, que valem a pena vocês assistirem. Então, eu vejo vocês na próxima videoaula. Um forte abraço e fiquem com Deus.